Nunca vimos tantas pessoas serem enganadas como temos visto nos últimos tempos. A era dos golpes faz vítimas todos os dias, de diversas maneiras. Segundo o levantamento divulgado pelo Serasa, 40% dos brasileiros já foram vítimas de fraudes financeiras. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor listou os tipos de golpes mais comuns. Golpe do WhatsApp, golpe do telefone, do SMS, da entrega de aniversário, golpe do cartão por aproximação, da maquininha de cartão, do roubo de celular e golpe do atendente de banco. Recebi 6 chamadas com 1 minuto de distância de cada uma e eu sei que este número é o do banco. Mas do outro lado da linha estava um criminoso que se passava por atendente bancário, pronto para dar um golpe no aposentado. A 7ª chamada eu atendi. E aí me avisaram que tinha havido uma tentativa de acesso à minha conta, que eu necessitaria comparecer a um caixa eletrônico para anular estas operações e recadastrar novas senhas. O aposentado acreditou nas orientações. Quando seguiu à risca, validou o golpe, que lhe tirou muito dinheiro. Eu contratei um empréstimo de R$75 mil e fiz uma transferência para outras contas no valor de quase metade disso, R$35 mil. Neste caso, a vítima travou uma batalha na justiça para responsabilizar o banco e tentar ressarcimento. Mas porque esses golpes têm se tornado cada vez mais comuns. Além da tecnologia facilitar o crime, a ganância de muitos virou combustível para a era das fraudes. Eu recebi um SMS com uma lista de convidados para a festa de uma amiga minha. Eu cliquei no link e automaticamente eles já entraram no meu WhatsApp saiu do ar. Passaram a pedir dinheiro em meu nome. Esta mulher foi atraída por um falso convite que veio em nome de uma amiga. Um simples clique no link fraudulento permitiu que os criminosos acessassem o aplicativo de mensagens e se conectassem à sua lista de contatos. Mas estas não são as únicas vítimas. E estes também não são os únicos tipos de golpes. Em 2022, um técnico de informática extorquiu 3.000 mulheres. O técnico de informática aplicava os golpes enquanto trabalhava. A ganância era tão grande que ele extorquia quem já era cliente e já estava pagando por seus serviços. O cliente deixava o aparelho celular com o Matheus para fazer qualquer tipo de conserto, e aí ele aproveitava esse ensejo, inseria um daqueles 31 chips que ele tinha, acessava o aplicativo WhatsApp a partir daquele aparelho, cometia o crime, efetuava o conserto e devolvia para o cliente. As vítimas, em sua maioria, eram ativas na internet e com muitos seguidores. Assim, o criminoso também abusou de todas pelas redes sociais. Ele me chamou na rede social. Às vezes, 6 horas da manhã, quando eu acordava, já tinha mensagem dele. O criminoso ameaçava compartilhar nudes das vítimas e, para não fazer isso, pedia dinheiro em troca. Aí disse que ia postar, se eu não mandasse as fotos, né? Fotos, dinheiro. Ele começou a pedir as fotos. E eu, muito nervosa, acabei caindo. Ele chegou a pedir para fazer chamada de vídeo? Chegou. Você fez? Sim. Foi aí que eu acho que começou a ter as minhas coisas mesmo. Essa vítima contou que usava todo o salário do mês para evitar a exposição. Dinheiro perdido e traumas imensuráveis. Tudo resultado da ganância de pessoas que buscam dinheiro fácil, enganando aos outros. Mas até onde iria alguém com esse perfil? Que almeja cada vez mais dinheiro, mesmo que para isso seja preciso prejudicar o próximo. Por mais que me doa tocar nesse assunto, porque dói sim, emocionalmente falando, é um baque muito forte. Há poucos dias, a apresentadora Ellen Ganzaroli desabafou com seguidores sobre como ficou abalada após sofrer um golpe milionário de seu ex-namorado. Uma traição dupla, emocional e financeira. Segundo a apresentadora, o ex-namorado César Kuratomi levou seu carro e uma quantia de aproximadamente R$1,5 milhão de suas contas bancárias.
A princípio, Ellen não denunciou porque acreditava que tudo fosse ser devolvido, mas se deu conta de que foi vítima do empresário quando acionou seus advogados. Com minha equipe de advogados, eu caí na real que sofri um golpe, mas demorei para acreditar. Quando você namora uma pessoa e divide sua vida com ela, é uma parceria. Você não imagina passar por isso e acreditar que aconteceu com você. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina. Eu quero deixar já o SOS à sua disposição. 048 é o 3216-6162. Envia sua mensagem, marca um atendimento, esse é o SOS para todo o estado. Marca um atendimento por esse WhatsApp, por esse SOS. Você que está vindo aqui segunda-feira, salve esse contato. Passou por uma situação, quer tirar uma dúvida, quer um aconselhamento, quer um contato, envia sua mensagem. Nós estamos aqui sempre prontos a atender. Você que está me assistindo agora, eu quero que você, por favor, se organize, se prepare e não permita que alguma situação que o mal venha criar impeça você de vir fazer o seu pacto com Deus. Por que o pacto com Deus? Porque quando você tem um pacto com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, então o mal se levanta, até tenta criar situações, mas não permanece, porque Deus cuida de você. Esse momento aí é o momento, se eu não me engano, em que os estaduais, os líderes dos estados, levou as riquezas do seu estado, colocamos tudo dentro de um azeite, de um óleo, e todas as segundas-feiras estamos ungindo as mãos de todos que têm vindo aqui e feito o congresso para o sucesso. Eu começo com essa história da Vânia, história de uma guerreira, de uma vencedora, e daqui a pouco eu volto. Esse carro aqui foi uma grande conquista. Sim, Carla, é verdade. Eu tirei a minha habilitação, né? E não tinha condições de comprar um carro. Era uma dificuldade para mim estar indo no mercado, ir no médico. E eu necessitava de um carro, né? Porque se você tem um carro, você pode ir resolver várias coisas no mesmo tempo, né? Agora me diz uma coisa, como que era então a sua situação? O que impedia de você ter uma conquista como essa? Olha, eu trabalhava num bairro, né, que era de classe baixa, né? Então, trabalhava até tarde, só que a minha renda não era muito, né? E isso acabava que eu não tinha condições para me comprar na verdade, carro, casa, que era o meu sonho, né? Conquistar a minha casa própria. Qual foi o momento mais difícil para você, Vânia? Para vocês? O momento mais difícil foi quando a gente, no final de semana, a gente estava em casa e acabou o gás, né? E a gente não tinha nem o dinheiro do gás para comprar. E isso veio uma tristeza e um desespero, porque a gente não tinha e a gente tinha vergonha de falar com os parentes, né? Porque era muito vergonhoso estar nessa situação. E quando foi que a vida de vocês teve uma nova direção? Foi quando a gente começou a fazer o congresso, né? Logo de início a gente já começou a ver os resultados, porque os contratos começou a acontecer, né? A gente começou a atender os clientes gostavam dos imóveis e acabou fechando com a gente. E nisso a gente começou a vender, alugar. E naquela semana a gente fechou 3 contratos. De lá para cá a gente conquistou a nossa empresa, né? Compramos o nosso apartamento e graças a Deus o nosso apartamento está quitado. Compramos a nossa casa na praia, que era um sonho, né? Conseguimos comprar. Hoje o meu esposo Deus deu a direção para o meu esposo, ele agora é construtor. Já construímos a 3ª casa, né, no interior, num condomínio de alto padrão. E a gente está nos arrebentando.
Compramos uma outra casa também, que está alugada. Eu era aquela menina que morava na comunidade, que não, aos olhos humanos, ia viver naquela vida ali, naquele bairro. E graças a Deus a gente mora num bairro bom, de alto padrão, né? E a gente vem só prosperando e colocando Deus em primeiro lugar, né? Porque tudo isso foi o Senhor Jesus que nos deu a direção, mudou a nossa vida. A gente fecha contratos milionários, né? Vem clientes de estudado e eu particularmente, eu só terminei o ensino médio, mas também não sei nem falar direito, eu falo nós vai, nós vem, e graças a Deus, Deus ele vem me colocando, sabe, em situações que eu atendo assim, cliente estudado, formado, sabe, clientes de altíssimo padrão. E eu fico observando, poxa vida, olha de onde que Deus me tirou e onde que Deus me colocou. E isso é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós começamos o programa falando aí de uma matéria sobre golpes pela internet. Se você que está me assistindo agora ainda não chegou a essa conclusão que você precisa da proteção divina, da direção dele, o mundo está cada dia mais complicado. Você trabalhar, você lutar, você criar os seus filhos, ter a sua família em paz. Nós estamos vendo como estão as pessoas. Você sabe como a cada dia que passa, as pessoas estão mais distantes do amor, da consideração, do respeito. Você precisa de uma proteção aí no seu local de trabalho. Você precisa, sabe, levantar essa loja, sair desse vermelho, pagar suas dívidas, mudar essa situação que você está vivendo hoje. Segunda-feira, nós vamos abençoar todos os comerciantes. Nós vamos consagrar suas mãos, abençoar elas. Esse azeite que foi trazido lá do templo de Salomão, você vai tocar com ele nas suas mãos, e aonde você colocar as suas mãos, não é uma conversa fiada, é a promessa de Deus. Abençoar a obra das suas mãos. Você que me assiste agora, ou às 7, ou às 10, ao meio-dia, às 15, ou às 19 horas, você pode estar aqui e pegar a sua aliança. Se você já tem, você vai trazer. Vamos uma mensagem que fala mais a respeito. Daqui a pouco voltamos. Uma luta diária. Não basta apenas ter coragem para iniciar, mas é preciso foco e disposição para dar seguimento e estabelecer o próprio negócio. Empreendedores lojistas, varejistas, atacadistas, independentes ou tradicionais, donos de estabelecimentos em geral, cada um carrega no peito as marcas dos desafios enfrentados diariamente para fornecer um produto de qualidade e que seja útil para o cliente. A aceitação no mercado competitivo, o compromisso de se reinventar todos os dias, manter fornecedores e funcionários para permanecer no ramo da atividade escolhida. Enfim, desafios em cima de desafios. Como vencer e estabelecer em meio a tanta concorrência? Nesta segunda-feira, 22 de maio, a bênção especial para todos os comerciantes e empresários, no Congresso para o Sucesso. Um dia especial para que você, comerciante de qualquer ramo, receba a unção e a capacidade de Deus para multiplicar e alcançar patamares inimagináveis na sua área de atuação. Traga os seus funcionários e o cartão de visita da sua loja. Nesta segunda-feira, 22 de maio, no Congresso para o Sucesso. Eu peguei na última segunda-feira a história da dona Edneia. Começou lá embaixo, fez o pacto com Deus, uma vida sofrida, uma vida de amarração, mas graças a Deus ela subiu no altar para dar o testemunho dela. Acompanhe a história de Edneia, eu já volto. Como é que estava quando você tomou a decisão, Edneia, de vir
congresso, pacto com Deus, obedecer? Pastor, eu cheguei na igreja uma pessoa assim, derrotada, humilhada, depressiva e orgulhosa. No fundo do poço, de salto alto. Muito cedo eu comecei a sofrer porque a minha mãe era muito doente, eu sou filha única, e eu via todo aquele sofrimento, então assim, eu passei a ser uma pessoa cheia de medos, insegura, tudo podia acontecer na vida dos outros, na minha vida não, porque eu achava que eu não era capaz. E devido a ter perdido a minha mãe muito cedo, então eu me fechei no meu mundo, né? Aquele mundo de sofrimento, de tristeza. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu levantava de manhã assim, eu tinha vontade de quebrar a casa toda e eu não entendia por que eu era assim. Mesmo sofrendo, eu recebi muitos convites para vir até a igreja, mas assim, eu rejeitava todos porque, primeiro, preconceito. Não tinha nada, mas o orgulho falava mais alto. Para fugir de tudo isso, eu acabei me juntando com uma pessoa, né, que hoje é meu esposo, e eu achava que essa solução ia terminar com o meu sofrimento. Muito pelo contrário. Começou a ser pior. Porque, assim, ele já tinha a bagagem dele. Eu tinha a minha. Eu era filha única e, assim, muito... Como é que eu posso dizer? Muito mimada. E com todos esses problemas, então, juntou com os dele. Então, aí começou uma guerra. Eu batia nele, ele batia em mim. Aí eu achei que a solução era ter o primeiro filho. Porque eu achava que isso também ia preencher todo aquele vazio, aquela situação toda que eu vivia. Em busca pela felicidade. Né? Sempre em busca. Mas assim, veio o primeiro filho, aí o sofrimento aumentou. Por quê? A miséria era muito grande dentro de casa. Porque ele começou a ficar desempregado, e era aquela luta toda. Eu nunca tinha passado necessidade, porque por mais que a vida do meu pai fosse humilde, e da minha mãe, mas assim, o básico a gente tinha, o básico não faltava. Só que aí começou a faltar o básico para mim. Aí aquilo para mim foi o cúmulo. Então, com o filho e nesse sofrimento. Aí eu falei, não, eu acho que se eu tiver o segundo filho, eu vou resolver essa questão. Tive o segundo filho, tive o terceiro, e aí só piorou mais ainda. Porque assim, 3 crianças inocentes, eu naquela situação de miséria, sofrendo, nervosa, brigava por tudo. Quando eu ficava muito nervosa, as crianças começavam a chorar, eu gritava com elas. Então, assim, era uma situação muito terrível. Comecei a ter insônia, não dormia à noite, aí virava para lá, virava para cá, tentava dormir, não conseguia. No outro dia, tinha que cuidar das crianças, aquela guerra toda. Até que, com essa insônia, já tinha recebido vários convites para vir da igreja. Mas eu falava, lá não vou. Lá não vou, porque lá todo mundo é ladrão. E aquela coisa toda da mídia, né? Aquele fake news. Eu acreditava no que eu ouvia e via. Com essa insônia, eu passei a assistir televisão, porque era a única coisa que me restava. Eu olhava todo mundo dormindo e eu acordada. Aí eu comecei a ver os programas, até que um dia eu vi um testemunho de uma senhora que passava pelas mesmas coisas que eu. Aí, eu ainda me mantive orgulhosa. Eu falei, não vou lá. Só que naquele dia, de tanto me perguntar o que estava acontecendo comigo e com aquela resposta que ele me deu, eu pensei, tem um lugar que eu lembro, eu não sei se eu fui lá, porque eu já tinha ido. Eu tinha ido uma vez, né, umas 3 vezes, mas foi apagado da minha mente. Eu não lembrava onde era o lugar que lá eu tinha liberdade para falar com Deus. Saí dali, continuava com aquela angústia toda, aquela situação toda. E aí eu fiquei pensando, tem um lugar que lá eu posso falar com Deus. Onde é esse lugar? Depois de muito tempo, eu lembrei que era a Igreja Universal. Aí foi quando entrou o orgulho, que eu dizia, não, lá não vou. Quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que eu entrei pelo corredor e parece que quando eu olhei para o nome do Senhor Jesus, eu fui abraçada. Porque assim, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu não vou sair. Eu vou continuar aqui porque eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer por mim, porque é a última porta para mim. Aí vim para cá, para Florianópolis. Foi quando Deus deu a direção. Na realidade, eu comecei trabalhando com faxina em Jurerê. E lá eu me revoltei porque eu falava assim, poxa vida, ganhando R$1.000? Eu falei assim, o que eu vou fazer com R$1.000? E morando de aluguel. Aí um dia eu
de tanto clamar a Deus, Deus me deu a direção para ir trabalhar em outra casa. Só que lá eu ia ganhar R$ 1.200. Fui trabalhar naquela casa e lá eu vi que tinha um corretor que ele, assim, era desonesto. Eu comecei a ver o que ele fazia de errado e eu dizia assim, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tudo certinho. Aí fui aprendendo a profissão. Um dia criei coragem, pedi para a dona de uma das mansões lá se ela confiaria de deixar eu alugar. Não sabia fazer um contrato, nunca tinha feito um contrato, nunca tinha visto um contrato, não sabia nada, só o básico mesmo do ver o que esse corretor trabalhava. Ela demorou um pouco para responder, eu falei, pronto, é agora. Agora eu perco meu emprego também, né? Porque, imagina, a filha da dona. Ela falou, claro que eu aceito. Eu falei, só que tem um detalhe, eu não sei fazer contrato. Aí o senhor imagina, uma pessoa que quer alugar uma mansão para um cliente, mas não sabe fazer nenhum contrato. Aí ela pegou e falou para mim, não, eu te ajudo. Fazia o contrato, errava nas cláusulas do contrato. Aí o cliente mandava de volta o contrato, mas não desistia. Aí as pessoas me viam, Edneia, a faxineira. Não que eu tenha problema com isso, porque foi assim que comecei, e isso é digno. Aí, mas de repente começou assim, eu comecei a fechar contratos grandes, e as pessoas que me viam como faxineira falaram, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada, como assim? A faxineira fechando contrato de 80, 90 mil? Eu tenho parceria com um israelense, quando ele vem, se eu tiver 100 casas, todas elas eu alugo para ele. Essa pessoa que me permitiu alugar a casa dela a primeira vez, sempre via assim, Edneia, pobre coitada, tadinha, se ela não conseguir uma comissão, o que vai ser dela? O primeiro contrato para a casa dela que eu fechei foi 83 mil. Hoje, quando ela vai alugar a casa dela, ela mesma, ela me pergunta, você acha que eu devo alugar? Você tem alguma proposta na frente? Então, assim, as pessoas passaram a me respeitar, só que, assim, pastor, hoje eu faço parceria com pessoas que de outros países. Eu não falo inglês, eu só falo português. Não é impedimento para mim, porque a primeira vez que eu fechei um contrato com um americano, eu dizia assim, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Procurei um monte de pessoas que falavam inglês, sumiram todas, ficou só eu. Eu falei, aí o Espírito Santo, Google Tradutor. Então, tipo assim, nada é impedimento para mim. Por quê? Porque Deus, ele me dirige, ele me orienta. Não é fácil, eu tenho lutas, muitas lutas, mas a diferença que antes de ser batizada com o Espírito Santo, nada para mim era possível, eu não conseguia, eu dizia, Deus é comigo, coisa nenhuma. Depois do Espírito Santo, não. Eu sei que eu nunca estou sozinha, e eu sei que o que eu não sei, Deus sabe e Ele me ensina. E assim, cheguei aqui no congresso assim, e hoje, graças a Deus, até é interessante, eu estou contando testemunho hoje, e hoje eu estou me formando no curso de técnico de transações imobiliárias. Eu estou aqui assim, com muita alegria, que toda a honra e glória para o Senhor Jesus, porque Ele sabe tudo o que eu passei, as lutas que eu ainda tenho, mas eu não olho para nada disso. Forte, né? A certeza está dentro. Bem forte para o nosso Deus. Edneia, Deus te abençoe, tá? Deus transformou a vida da dona Edneia e vai transformar a sua também. Eu te aguardo aqui segunda-feira, ou às 7, ou às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu deixo vocês agora com essa mensagem desse grande evento que nós vamos ter nesse domingo, às 9h30 da manhã, da ferida à cicatriz. Deus abençoe vocês. 5 sinais de que há uma ferida na sua alma. Você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. Desistiu dos seus sonhos. Antes era positivo, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. Você se isola das pessoas porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. A sua alma está ferida. Mas há um remédio.
O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Nesse domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal.